No episódio de hoje, nós vamos falar como o jejum intermitente ele pode reduzir a sua compulsão por doces. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Descomplica Nutri. No episódio de hoje, nós vamos falar como o jejum intermitente ele pode reduzir a sua compulsão por doces. Aí você pode pensar, Marise, como é que eu vou deixar de comer, ficar sem comer um tempão, se eu sinto fome o tempo todo, se eu sinto vontade de comer doce o tempo todo, como é que isso vai me ajudar a não ter mais a vontade do doce? Então é isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Vamos voltar a falar um pouco sobre o jejum. O que seria, assim, basicamente o jejum? O jejum é você passar um período programado sem fazer alimentações sólidas, podendo fazer a ingestão, né, de alguns líquidos, porém de alguns apenas que não tenham quantidades de calorias suficientes para fazer o corpo quebrar esse jejum. Durante esse período de jejum, o nosso corpo ele começa a produzir corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são metabólitos que o nosso corpo produz a partir da gordura quando ela é utilizada como fonte energética. Então, se você está em um período de jejum, o seu corpo começa a procurar nutriente, ele começa a procurar a glicose, que é o nosso combustível primordial. Só que aí não está vindo da alimentação, você já está lá aquele período em jejum. Então, o que é que acontece? O teu corpo começa a pegar a gordura, ele pega a sua gordura e ele começa a converter aquilo em energia. Vai sendo transformado em energia. Então, dali vão sendo liberados esses corpos cetônicos, que são moedas energéticas do nosso corpo, para o nosso corpo também. Esses corpos cetônicos, eles vão trabalhar também como forma energética também, principalmente para o nosso cérebro, tá, gente? Ajuda muito, assim, na melhoria de foco, na melhoria de energia, de um modo geral, de concentração. Tem jejum de 16 horas, de 18, de 20, de 24, até de 36 horas. Eu recomendo sempre os jejuns de 16 ou de 18 horas, ou o do tipo TRF, que é um tipo de jejum em que você se alimenta na fase dia e não se alimenta na fase noite, tá? Então, na fase dia, você vai começar ali a se alimentar por volta de 10 da manhã, por exemplo, um café da manhã. Um café da manhã de preferência com proteínas, né? Com ovos, com queijos, com gorduras boas como castanha, nozes, um pouco de azeite por ali. Pode colocar uma porção de fruta e mais uma fibra, por exemplo, mais uma fatia de mamão com uma aveia, por exemplo. Aí depois você faz o almoço, sempre com opções saudáveis também, legumes, verduras, proteína, né? Um peixe, um frango, uma carne magra. Pode também colocar leguminosas, né? Um feijão, um grão de bico, uma lentilha, e pode também utilizar uma fonte de carboidrato, mas de preferência em porções menores, um arroz integral, um macarrão integral, uma batata doce. E a última refeição, você já vai fazer isso no jejum TRF, você já faz isso ali por volta das 16 ou 17 horas no máximo. E depois você passa esse período não alimentado até outro dia, 10 da manhã. As outras formas de jejum que eu recomendo é ou o TRF ou de 16 horas, onde você faz o jantar por volta de 7, 8 da noite, por ali, e vai fazer o almoço no dia seguinte, tá? Ou você fazer o jejum de 18 horas, que é o que eu realmente mais prescrevo e o que eu mais vejo em resultados também. É você fazer o seu jantar ali por volta das 18 horas e você só ir comer meio-dia do dia seguinte, certo? Então, esse período de jejum que você passa ali, a gente consegue ter modulações tanto em proteínas inflamatórias do nosso corpo, reduzir essa inflamação corporal, como também, como você passa a não comer nesse período, a sua glicose ela tende a baixar. Quando a gente diminui mais esses níveis de glicose, a gente também diminui a insulina. A gente diminuindo glicose e insulina, a gente sai do ciclo vicioso do açúcar, que é o ciclo onde mais se aumenta a vontade de comer doce.
Porque nesse ciclo, o que é que acontece? A glicose aumenta quando você vai lá e consumiu uma bala, consumiu um chocolate ao leite, você consumiu um bolo, você consumiu uma sobremesa, um refrigerante. Então, sua glicose, pô, deu um pico. Então, a insulina vai lá dar outro pico. No momento que a glicose sobe, dá aquela sensação de bem-estar, porque é liberado um neurotransmissor chamado serotonina, que ele te dá bem-estar, ele te dá aquela sensação de leveza. Então, deixa você feliz. Quando acontece isso, a insulina sobe e essa glicose cai drasticamente. Quando a glicose cai, você já vai ter vontade de comer doce de novo, porque quando ela cai, cai junto essa serotonina. Então você já tem aquele sintoma de tristeza novamente, de desejo, de vontade de doce. Então você fica nesse ciclo vicioso do açúcar. Então se você reduz essa glicose, se você reduz esses alimentos que estão dando picos nessa glicemia, então você vai sim conseguir diminuir essa compulsão. Já foram feitos estudos, inclusive, que mostram que a pessoa fazendo essa refeição mais cedo e passando esse período noturno sem se alimentar, ao invés de ter o aumento do hormônio da fome, que é a grelina, teve um aumento do hormônio leptina, que é o hormônio que gera uma saciedade. Então, o que é que foi visto? Que pacientes que faziam esse consumo do jantar mais cedo, tá? Pacientes que fazem esse consumo do jantar mais cedo, eles à noite conseguiam modular, inclusive, os hormônios de fome e saciedade, aumentando os hormônios que geravam saciedade, reduzindo os hormônios que geravam fome. Com isso, a pessoa consegue se conter mais e não ter picos lá compulsivos por doces principalmente. Ai, Marisa, então já gostei, já quero fazer esse jejum intermitente. De quanto em quanto tempo eu posso fazer o jejum? Eu oriento você fazer aí 3, 4 vezes na semana. É uma boa opção e você já tem uma boa resposta. Você fazendo esse jejum aí em média de 3, 4 horas por semana. Então você pode começar, quero fazer, Nutri, então me dá uma dica aí de como é que eu começo a fazer o jejum. Se você não tem o hábito de passar mais horas sem se alimentar, um exemplo, se você come tarde da noite, de manhã cedo você já acorda com fome, você começa se passando um pouco mais, fazendo pelo menos 12 horas, jantando às 19 horas, tomando café às 7 da manhã. É um começo, porém, o nosso corpo ele só começa a utilizar a nossa gordura como fonte energética depois de 12 horas. A partir de 12 horas é que começa essa utilização da gordura como fonte energética. Então, por isso que o jejum é indicado de no mínimo 16 horas, porque você vai ter aí essa janela de 4 horas, onde o seu corpo vai estar otimizando essa utilização da gordura como fonte energética, tá? Então, pelo menos 16. Aí você começa fazendo 12. Depois você vai aumentando para 14, vai vendo como é que está a adaptação do seu corpo. Esses primeiros dias, algumas pessoas podem sentir um desconforto. Mas por que isso acontece? Porque se uma pessoa ela não tem o hábito de fazer o jejum ainda, se a pessoa nunca fez uma dieta cetogênica, o corpo dela não tem ainda transportadores de corpos cetônicos suficientes para fazer com que esses corpos cetônicos sejam levados para as células para serem utilizados como fonte energética. Então, se você não tem transportadores suficientes para fazer esse carregamento, você vai ter energia circulante, vão estar lá os corpos cetônicos circulantes, mas você não tem quem carregue para dentro da célula para fornecer energia. Aí você pode, nos primeiros dias, se sentir um pouco indisposto, um pouco de dor de cabeça, um pouco cansado, um pouco nauseado, mas isso é porque o corpo está passando por uma modulação, fazendo com que o seu próprio DNA comece a produzir mais transportadores para esses corpos cetônicos, para que você consiga utilizá-los como fonte energética e sim diminuir esses sintomas. Tá? Então precisa realmente de um tempo para o corpo se adaptar. Então começa fazendo isso alguns dias na semana, entre 3 e 4 vezes na semana. E quando você for fazer o jejum, o que é que eu oriento? Na noite anterior, no jantar, você já fazer um jantarzinho mais low carb, um omelete, você fazer uma aveioca, né, que é ovo com aveia, mistura, faz aquele crepezinho, e quando você for rechear, recheia com frango desfiado, recheia com queijo, pode botar um pouco de cenoura ralada dentro, tipo reduzir essa quantidade de carboidratos daquela refeição, porque isso vai potencializar esse seu jejum intermitente. Vai fazer com que você entre em cetose, você comece a utilizar esses corpos cetônicos como fonte energética de forma mais rápida.
E junto a esse jejum intermitente, é importante você utilizar um alto consumo de proteínas, tá? Um exemplo, você está fazendo jejum, vou dar um exemplo aqui de cardápio para vocês. Como eu já falei, para você começar o jejum, as opções são você iniciar 12 horas de jejum, depois 14, até que você faça no mínimo 16. Mas tenta fazer sempre entre 16 e 18 horas, tá? São as melhores opções. Aí, um exemplo, né, que a gente pode ver com relação a um cardápio. Então, você vai fazer, vamos supor, segunda, quarta e sexta, vão ser seus dias de jejum. Então, no domingo à noite, na terça à noite e na quinta à noite, você tenta fazer um jantar já mais low carb, com uma redução de carboidratos, certo? Então, você faz essa redução e faz esse jantar cedo, lá por volta de 18 horas mais ou menos. O que é que você pode comer nesse intervalo que não quebra o jejum? Vai ser café sem açúcar, de preferência também sem adoçante, tá? Porque nesse período, para você fazer uma modulação genética, não é importante utilizar esses adoçantes. Seria melhor você não fazer a utilização mesmo. Então, é café, tá? É água, pode ser água com limão, água com própolis, pode fazer chás, pode fazer os shots matinais também, você pode utilizar, um exemplo, limão com própolis, com açafrão e água, pode ser vinagre de maçã com guaraná cipó e o própolis pode ser também. Então, fazer essas estratégias nutricionais vão potencializar os efeitos do jejum intermitente, tá? E não vão ter calorias suficientes para promover uma quebra desse jejum ali que vem acontecendo. Então, o que é que eu oriento? Você já faz essa refeição noturna mais low carb, aí você passa esse período de jejum consumindo apenas água, ou água com limão, ou café, ou chá, ou os shots. E quando você for fazer a refeição, o que é que você faz? Antes de você iniciar a refeição, o almoço, por exemplo, aí você pega lá uma colherzinha de sobremesa e você bebe mesmo, toma ou de azeite de oliva extra virgem, ou de óleo de abacate, ou de óleo de gergelim, para você mandar o sinal para o seu corpo que ele vai continuar utilizando aquela gordura como fonte energética prioritariamente. Após aquele período, aí o que é que você faz? Você vai fazer o seu almoço. Aí o que é que eu oriento? Que nesse almoço você aumente a proteína, que essa proteína vai gerar saciedade, diminuindo também a sua compulsão por doces, tá? Então aumenta a proteína, bota lá um filé de peixe, de frango ou de carne magra. Aí você coloca saladas, né? Você coloca também um grão de bico, coloca uma lentilha, coloca algo assim. E nesse momento você não faz sobremesa, tá? Você passa mais essa refeição. Aí quando for no horário da tarde, aí você bota o seu docinho que você gosta. Aí você bota lá no lanche da tarde um chocolatinho 70%. Você faz um bolinho de banana, por exemplo, que tenha quadradinhos de chocolate dentro. Você pode fazer um shake proteico com whey. Colocar lá um pouco de leite, que é algo mais doce, que vai suprir também essa sua vontade de doce. Colocando aveia, tudo isso. Você pode colocar uma banana com aveia e um fiozinho de mel, por exemplo. Então, vai suprir essa sua vontade de doce. Quando for à tardinha, o que é que eu oriento? Junto a esse jejum, você, junto a essa estratégia, né? No meio da tardinha lá, você colocar um chá. Pode ser gengibre, pode ser canela, pode ser cravo, pode ser anis estrelado, pode ser erva cidreira. Esses vão ajudar a modular um neurotransmissor que se chama dopamina, que é um neurotransmissor que lhe dá tranquilidade, que deixa você bem. E junto a isso você bota umas 10 gramas, um quadradinho só assim, uns 10 gramas, um quadradinho, sabe? De chocolate 70%, que vai modular dopamina e vai modular serotonina, que é o hormônio que te deixa feliz. Então, fazendo isso, você vai estar consumindo o seu docinho, você vai estar modulando os neurotransmissores para fazer você se sentir bem. E quando for às 18 horas, você faz sua última refeição. Isso vão gerar estratégias que vão melhorar, inclusive, a produção do hormônio do sono também. E quando tá tudo regulando direitinho, gente, diminui compulsão, diminui vontade de doce. Então, o mais importante é que você, nessas refeições que você faz durante o período de janela aberta, né, é que essa quebra do jejum seja com o mínimo de carboidratos possíveis, né, uma refeição que tenha uma baixa carga glicêmica, alimentos de baixo índice glicêmico em pouca quantidade, aumentar mais saladas, legumes, fazer a utilização de azeites e de proteína para manter uma maior saciedade, você conseguir
manter, né, e praticar esse jejum. No lanche da tarde, deixar opções mais proteicas também, utilizar aveia, utilizar uma banana assada com queijo e canela e pode botar um fiozinho de mel por cima se você gostar muito de doce, se não só a banana com o queijo e a canela. E no jantar, como você vai entrar no período de jejum, também tem que ter a proteína. Tem que ter queijo, tem que ter ovos, ou tem que ter frango, ou tem que ter atum, ou tem que ter outro tipo de peixe. Enfim, tem que ter esse consumo proteico para promover uma maior saciedade junto com as fibras. Por isso que tem que ter aveia, tem que ter os legumes, tem que ter as verduras. A gente está fazendo um combo de promoção de saciedade junto com uma estratégia que é o período em jejum, que vai modular a parte hormonal, e juntando tudo isso vai favorecer bem a sua diminuição pela compulsão por doces. E o mais importante também é que junto a tudo isso é você fazer a prática de exercícios. Você praticando exercícios, você consegue otimizar ainda mais o teu metabolismo e fazer com que ele funcione melhor ao seu favor, tá? Promovendo ainda mais um emagrecimento. Uma dica que eu dou aqui para vocês, principalmente para mulheres, tá? Com relação ao exercício, é que quem faz o jejum, você nesse período de jejum lá, de manhã, você já tá a um período de sei lá, 12, 14 horas de jejum, você fazer um exercício aeróbico. Fazer sim esse aeróbico em jejum. O que é que vai acontecer durante esse aeróbico em jejum? Você vai fazer modulações, né? Onde você vai dar como se fosse uma sinalização para o seu corpo para ter uma biogênese mitocondrial. Que é isso, Marisa? É fazer com que seu corpo aumente a produção de mitocôndrias. Essas mitocôndrias, elas são organelas que vão estar dentro do nosso músculo, e essa organela, ela tem a função de pegar a gordura e transformar em energia. É como se ela fosse uma pessoa que estivesse lá quebrando a tua gordura para você emagrecer. Então essa mitocôndria, ela é importantíssima para o emagrecimento. É ela quem faz essa conversão da gordura em energia. Então, quando você faz o jejum e você faz um exercício aeróbico naquele período, você consegue otimizar, ou seja, potencializar os efeitos da utilização da gordura como fonte energética, porque você vai aumentar a quantidade de mitocôndrias que você tem no corpo. Aumentando a quantidade de mitocôndrias, eu consigo mais gente para trabalhar para mim, para otimizar a minha queima de gordura e eu ficar mais magra. Então é isso que acontece. Então estão vendo que uma mudança de hábitos é importante para você conseguir ter um conjunto, ter um resultado ali. A gente começou falando em jejum para reduzir a vontade de doce. Eu já estou falando em exercícios que vão otimizar a redução de gordura corporal. Você diminuindo mais gordura corporal também aumenta a motivação. Você estando mais motivado, você consegue ter percepções melhores e dizer não a determinadas coisas, a doces que estão lhe oferecendo tudo, que você, quanto mais consome esses doces, mais potencializa a sua vontade de comer. Então, pessoal, é isso. Eu convido vocês mais uma vez a participarem do meu canal, Marise Lima Nutri. Tenho certeza que vocês vão gostar de todo o material que está sendo disponibilizado aqui para vocês, tá? Sempre tudo muito novo, da nutrição, tudo que é de dúvida, eu estou sempre postando aqui, esclarecendo da melhor forma possível. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, liga lá o sininho, tá? Para ficar alerta para toda vez que tiver vídeo novo, você ficar por dentro e assistir. Até o nosso próximo vídeo.